Estamos iniciando hoje mais um Clube do Livro. Dessa vez nós vamos nos debruçar um pouco sobre o livro Pensamento e Linguagem, Últimas Conferências do Luria, que na realidade a tradução correta seria Consciência e Língua. Nesse livro nós vamos nos debruçar um pouco sobre o processo de construção do Luria para a neurolinguística, as contribuições do Luria para a neurolinguística. Como que a gente pensa estrutura semântica, funções da linguagem, a própria consciência humana, como que surge tudo isso, tanto nessa história quanto a função que cada uma dessas partes importantes da linguística, da linguagem, executam aí na organização cerebral, na organização das funções psicológicas superiores. Assim como o livro anterior, este livro também são aulas estenografadas, ou seja, o Luria deu essas aulas e alguém escreveu o que estava sendo dado. Então é uma linguagem muito mais acessível, muito mais compreensível, apesar de em alguns momentos ser muito técnica e um pouco esclarecido em alguns momentos. Mas a gente vai junto esclarecendo isso tudo, trazendo os recortes e apresentando isso no contexto da teoria. Então, muitas vezes na aula acaba tendo um certo esvaziamento da complexidade, mas de um jeito ou de outro acaba sendo muito mais fácil entender aquele conteúdo, acaba sendo muito mais acessível o que está sendo trazido. Então, vamos iniciar hoje com o primeiro capítulo desse livro, que é o problema da linguagem e a consciência. Então, nesse capítulo, o Luria vai pensar um pouco sobre o conceito de consciência, como que essa consciência surge e a própria questão da linguagem, a diferença da linguagem humana e animal, se há linguagem no animal, como que essa linguagem surge na sociogênese, na história da humanidade, como ela surge na ontogênese, que ele coloca aí como o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do humano, já na sociedade atual, né? Então, a partir disso, a gente vai conseguir entender um pouco melhor quais vão ser os pontos que ele vai abordar nos próximos capítulos. Então, assim também como ele vai trazer um pouco da contextualização de onde a psicologia da União Soviética se encontrava ou buscava se encontrar entre as abordagens psicológicas. Então, ele vai falar um pouco sobre a crise da psicologia, que era muito apontada na União Soviética. Então, primeiramente, nesse problema da linguagem e a consciência, qual seria aí o objetivo da ciência? Então, primeiro, antes de a gente conseguir pensar sobre o nosso objeto, assim como a gente viu com o Vygotsky, a gente precisa pensar de uma forma mais ampla o objeto dessa ciência. A gente precisa entender qual é esse objeto e, a partir daí, pensar um método. Então, o Luria vai trazer que o objeto da ciência não são as coisas em si. Então, a gente não vai estudar a linguagem em si, a gente não vai estudar a consciência em si. A gente vai estudar as relações entre as coisas. Então, a relação entre a consciência e o meio, a relação entre a fala e o meio no qual ela surge, a relação entre os humanos que produzem o surgimento dessa consciência e o surgimento dessa fala. Então, aqui ele traz um experimento para a gente conseguir pensar um pouco sobre o surgimento dessa fala, dessa organização funcional, digamos assim, no animal e no humano. Vocês podem ver que a gente tem aí uma imagem com diversos quadrados. Estes quadrados representam recipientes. Então, a gente vê que na primeira fileira, ou seja, na primeira execução desse experimento, o alimento estava no primeiro local. No segundo experimento, o alimento estava no próximo local, ao lado. No terceiro, estava no próximo. E sempre indo para o próximo. No animal, ele sempre ia para o local do último. E, após ver que não estava, ele ia para o anterior a esse último. E só posteriormente ele ia para o próximo. O Luria vai dizer que o próximo
é um conceito abstrato e que, portanto, não existe na consciência animal. Se a gente for pensar em termos de estímulo e resposta, o estímulo anterior condiciona o animal a recorrer ao mesmo local, a ir para o mesmo pote. Ele está condicionado a repetir as ações que foram bem-sucedidas anteriormente. No humano, nós conseguimos identificar padrões, regularidades. Nós conseguimos identificar que a cada vez que o experimento ocorre, o pote com o alimento é o próximo. Então, isso é possível perceber, inclusive, em crianças um pouco pequenas. Quando esse experimento vai sendo repetido, a criança vai começando a entender que o alimento, que a sua recompensa, digamos assim, não está no mesmo local que ela foi da última vez, mas no local ao lado, no próximo. Esse conceito abstrato permite o humano entender as regularidades, entender as generalizações, entender a essência e o funcionamento das coisas. O desenvolvimento cultural e a linguagem permitem acessar uma outra característica do meio que não está acessível à sensação imediata, que não está acessível à relação imediata com o meio. Então a gente tem aí uma mudança qualitativa na relação do sujeito com o meio. E nós vamos para o próximo momento importante do texto, que é a duplicidade da experiência humana. Nós experimentamos tanto o mundo objetivo, ou seja, as sensações, as experiências imediatas e a aparência das coisas. Então, aquilo que o animal experiencia de estímulo condicionado, de que o objeto poderia estar no mesmo local que estava da última vez, o sujeito experiencia. O sujeito sente isso de que da última vez estava naquele local. Só que ele consegue romper com isso, ir adiante, ir além, habitando também um mundo abstrato. Então não é que são dois mundos, mas a experiência desse mundo objetivo nos permite compreender de duas formas. Uma forma imediata, as sensações, experiências e as coisas, e a aparência das coisas, e também analisar esse mundo objetivo, esse mundo concreto, a partir de conceitos que são abstratos. Então é um pensamento que é conceitual, ou seja, eu consigo generalizar e eu consigo analisar esse objeto, essa coisa. Eu consigo, por exemplo, ao ver uma mesa, não apenas ver a mesa, mas entender a história dessa mesa, entender a sua funcionalidade, entender para que aquilo serve. E a partir disso também encontrar novas funcionalidades para aquilo, a partir das minhas necessidades. Então, o pensamento abstrato também permite eu mudar a realidade de acordo com a minha necessidade, com a variabilidade muito maior. Se a gente for pegar outro exemplo, muito mais anterior, a gente consegue ver a questão dos primatas, os símios, né? Esses animais, por mais que eles tenham uma certa proximidade com o humano, eles não conseguem ter a conservação dos objetos. Então, o humano, se ele se utiliza de um galho em uma selva para alcançar o alimento que está alto, vai guardar esse galho para que ele consiga se utilizar desse galho futuramente, porque ele sabe que vai precisar pegar outras coisas no alto e aquele galho foi útil e provavelmente será útil futuramente para conseguir comida novamente. Agora, um animal, um símio, por mais que seja muito próximo do humano, ele não tem a conservação do objeto, porque ele não pensa no próximo. Ele não tem essa visão de um futuro. A sua relação com a realidade é imediata. O futuro é um conceito abstrato. Ele não consegue acessar isso. E aí a gente entra também na questão da experiência social. Os conceitos abstratos nos permitem tanto acessar o passado, ou seja, entender a realidade no seu movimento histórico, quanto também entender o que pode acontecer, seja um futuro próximo, seja um futuro mais distante. Nós conseguimos pensar sobre as possibilidades.
e, a partir disso, mudar a nossa conduta e também mudar a nossa relação com a realidade. Terceiro ponto, a essência das coisas. Nós conseguimos refletir acerca da essência das coisas por meio dos conceitos abstratos. Quando eu disse que os primatas são próximos do humano, eu estou falando do ponto de vista de uma análise feita por Darwin e por outros teóricos que estudaram essas espécies, que inclusive encontraram proximidades genéticas com outros primatas, e, nesse sentido, nós conseguimos entender a essência do movimento também genético das coisas, a essência histórica dessa evolução das espécies. Então, a partir disso, a gente consegue não apenas perceber semelhanças da aparência das coisas, mas conseguir perceber o movimento, perceber a essência. Então, a gente tem essa duplicidade, o mundo objetivo e o mundo abstrato, que não são separados, não são contraditórios, mas sim são apenas pontos de vista de uma mesma realidade. Então, quando eu analiso apenas de um ponto de vista objetivo, eu não consigo analisar a essência da coisa, eu não consigo analisar o movimento da coisa, eu não consigo generalizar. Da mesma forma, o mundo abstrato, ele surge da experiência concreta, objetiva do sujeito humano e das possibilidades de relações sociais, de relações culturais. E aí o Luria traz um pouco sobre as correntes da psicologia. Ele divide a psicologia fora da União Soviética em duas correntes principais: a corrente idealista e a corrente mecanicista. Então, a corrente idealista, segundo Luria, elas não puderam promover a análise das coisas implicadas nessa passagem e, mesmo descrevendo o fato, negavam-se a explicá-lo. Então, o que o Luria está trazendo? Ele está trazendo que essas abordagens que ele nomeia de idealismo, e aí eu acho que é importante a gente pontuar também, que esses conceitos, eles são conceitos da psicologia soviética. Então, a gente não encontra discussões nomeando as abordagens mais de uma corrente mais filosófica, como o existencialismo, a psicanálise e outras, sendo nomeadas de idealismo em outros contextos. Essa era uma nomeação feita pela psicologia marxista. Da mesma forma, o mecanicismo. O mecanicismo aí é, mais especificamente, a comportamental. Então, essas abordagens que têm um enfoque mais pragmático entram no mecanicismo. As abordagens que têm uma análise não experimental da coisa entram no idealismo. Inclusive, o próprio Wundt, por mais que ele tivesse essa tentativa de uma análise experimental, pelo método dele se fundamentar na introspecção, ele também acaba sendo colocado no idealismo, certo? E aí é importante trazer que isso é uma análise da filosofia marxista, certo? E que essa discussão não é encontrada em outras teorias, em outros autores que não sejam marxistas. Então, o idealismo seriam as abordagens psicológicas que analisam o objeto, mas não explicam experimentalmente. Não fazem estudos empíricos para comprovar os seus posicionamentos. Partem da análise da experiência daquele sujeito, partem da introspecção, né? Então, é uma análise que consegue considerar o que ele chama de mundo espiritual humano, e aí espiritual não é num sentido religioso, é num sentido das funções superiores. Então, essas abordagens, elas consideram a psicologia como algo que pode estudar o que há de superior no humano, então a consciência, se debruçam sobre a abstração, se debruçam sobre o inconsciente, se debruçam sobre o que há de mais complexo no sujeito, mas não fazem estudos experimentais que possam explicar esses fenômenos. Por outro lado, o mecanicismo, ele tem um enfoque mais determinista, há um interesse aos fenômenos elementares da conduta,
os instintos e os hábitos. Então a gente vê muito o estudo do condicionamento. Só que aí tem uma outra crítica do Luria, que esses estudos fora da União Soviética se limitam à experiência observável também, mas não estudam a fisiologia desses reflexos, diferente da teoria do Pavlov, do Anokhin e de outros teóricos soviéticos que, por mais que entrem um pouco nessa análise mais determinista, mais do comportamento do sujeito, ainda assim trazem contribuições mais efetivas para a ciência em geral, devido conseguirem apresentar as relações entre esse comportamento e a estrutura neurofisiológica do sujeito. E aí, um dos problemas, não é, do mecanicismo. Essa conduta elementar, o instinto e o hábito, negava-se ao problema especificamente humano da consciência, então eles não estudavam a consciência, não queriam estudar a consciência humana, limitavam-se a explicá-la como um conjunto de reflexos e preferiam deixar em silêncio o problema da consciência como passagem do sensorial ao racional. Então, de um lado, nós temos uma teoria que, por mais que trate do que há de superior no humano, não a explica experimentalmente, e do outro lado, nós temos uma teoria que tenta explicar o humano experimentalmente, empiricamente, mas é incapaz de estudar o que há de mais complexo no sujeito, limitando-se à conduta mais animal, à conduta mais inferior do sujeito. Inclusive, é um ponto importante da gente pensar, que é a própria passagem é, dos estudos com animais para o estudo do humano. Então, não há uma construção de um experimento que seja exclusivamente direcionado para o humano, né? Então, nós temos esse problema. E esse foi um problema que a psicologia soviética tentou resolver até seus últimos dias. Houve grande avanço nesse sentido. E aí nós entramos aqui nessa questão da resolução. Qual é a proposta do Luria para essa resolução da crise da psicologia? Ele vai dizer que a saída dessa crise podia consistir somente em manter intocável o objeto mesmo da psicologia humana, o estudo das formas mais complexas de atividade consciente, ou seja, ele quer manter o que a psicologia dita aí pelo Luria idealista, ele quer manter esse objeto, ele não quer mudá-lo. O objeto permanece o mesmo. Mas, junto a isso, conservar a tarefa não de descrever estas complexíssimas formas de atividade consciente, como manifestações de uma vida espiritual. Então, ele não quer apenas descrever aquilo que a psicologia, que ele chama de idealista, construiu. Ele quer explicar, né? Mas de explicar sua origem a partir do processo acessível à análise científica. Então, ele está tirando uma parte de cada uma. Da psicologia idealista, o objeto, que deve permanecer o mesmo, a vida complexa humana, a vida espiritual humana, não explicar essas manifestações como uma vida espiritual, mas sim essa vida complexa do sujeito. E trazer um método científico replicável, o método científico empírico. Então a gente tem que pegar o método de um e o objeto do outro. Porém, a gente vai ter que fazer algumas modificações para tornar isso possível. Há sempre uma certa modificação do conceito daquele objeto. Então, o conceito de personalidade é diferente, o conceito de consciência é diferente, o conceito de inconsciente também é diferente. Há uma modificação, porém não há um empobrecimento no sentido de estudar aquilo que há de inferior, aquilo que há de mais elementar do sujeito. Então, a gente mantém o objeto, algumas modificações na conceitualização do objeto, e a gente mantém o método com algumas modificações do método, né? Então, ao invés de estudar ratos, a gente vai estudar humanos. Ao invés de promover um método que busca estudar apenas as reações daquele sujeito, a gente vai criar um método que evidencie aquela função
e que torne possível entendê-la, né? Então, a gente tem algumas diferenças, por mais que ainda algumas semelhanças. Dito isso de outra forma, consiste em conservar o estudo das formas mais complexas de consciência como a tarefa principal da psicologia, mas garantir o enfoque materialista determinista em sua explicação causal. E aqui o Luria traz qual é o objeto da psicologia. Ele trouxe um pouquinho ali a consciência, mas ele traz aqui de uma forma muito mais explícita qual seria esse objeto. Então, o objeto da psicologia não é o mundo interno em si mesmo, é o reflexo do mundo externo no mundo interno. Dito isso de outra forma, a interação do homem com a realidade. Então, vejamos. No início ele falou, o objeto da ciência é estudar a relação entre as coisas, e aqui ele evidencia qual é a relação que a psicologia deve estudar. É a relação entre o indivíduo e a realidade, o sujeito e a realidade. E aí a gente consegue lembrar um pouco do outro clube do livro na quarta aula, que é o estudo do meio. Então lá o Vygotsky traz um pouco disso, ele traz o estudo da vivência, a perigivânia. E essa vivência, essa perigivânia, representa aí justamente essa unidade complexa entre o sujeito, o humano e a realidade. Essa unidade. E ele também traz aqui o organismo recebe a informação, a refrata através do prisma de suas necessidades ou tarefas, a elabora. Então, nós temos aqui uma outra questão que é importante da gente perceber nessa relação entre o humano e a realidade, que inclusive se aproxima muito também com o conceito de perigivânia, vivência, da Bozovich, que é uma continuadora do Vygotsky. Por quê? Ele traz aqui: o organismo recebe a informação e a refrata através do prisma de suas necessidades ou tarefas. Quem traz esse conceito de vivência como determinada pela necessidade é a Bozovich. Se a gente voltar lá para o texto do Vygotsky, a gente vai perceber que ele traz a vivência como determinada pela generalização, pelo grau de generalização que o sujeito tem da realidade. Então, é inclusive interessantíssimo o Luria trazer isso aqui em um texto que é justamente sobre a palavra, sobre a fala, né? Então, ele traz aqui uma certa atualização do estudo do Vygotsky a partir da Bozovich, trazendo uma nova compreensão da vivência, inclusive, por mais que ele não traga aqui, evidentemente, pelo menos nessa tradução, o conceito de Peridivani.